vem viver a vida com propósito. E na terceira mensagem, que será a última, viver a vida eterna. Se você puder nos acompanhar durante essa série, será muito bom. Nós vamos pensar sobre a vida. Como é que a gente vive a vida de acordo com o propósito de Deus? Porque nós cremos que Deus tem propósitos para nós, Deus tem objetivos na nossa vida. Amém? E nós precisamos viver a nossa vida de acordo com esses propósitos. Quero convidar você, então, a abrir sua Bíblia no livro de Romanos. Nós leremos do capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 3 a 5 apenas. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, pois quanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Oremos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade rica e abençoadora de estarmos juntos na presença do Senhor, na tua casa, junto com os nossos irmãos, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa noite mais uma vez. Que o Senhor, Deus, continue ministrando ao nosso coração, ó Deus, e que a tua palavra, Deus, venha de encontro ao nosso coração. Que nós possamos, ó Deus, ser ensinados, sermos, ó Deus, admoestados, ó Deus, e possamos estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Fala conosco, ó Deus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade em falar ao nosso coração, em agir na nossa vida e nos transformar para o louvor e glória do seu nome. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que durante a nossa vida, durante a nossa caminhada com o Senhor, nós vamos passar, muitas vezes estamos passando já, muitas tribulações, muitas dificuldades, muitas lutas, algumas rápidas, outras mais longas, né? Mas o fato é que a nossa vida com Deus, ela é feita de situações difíceis, ela é feita de decisões difíceis, ela é feita de momentos difíceis da nossa vida, e todos nós precisamos ter essa consciência. E aqui nesse texto o apóstolo Paulo diz um pouco sobre isso. Ele começa dizendo aí, no versículo 3, que nós sabemos que a tribulação produz primeiramente o quê? Paciência. Ou seja, a paciência não é uma coisa que a gente nasce com ela. Amém? Isso a gente já sabe, né? Alguns de nós têm um pouco mais, outros têm um pouco menos de paciência. Alguns de nós somos mais longânimos, outros menos longânimos. Mas isso é um exercício. O nosso Deus, ele nos exercita a paciência. O Espírito Santo nos exercita a paciência. Como? Nos colocando e nos providenciando muitas tribulações. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. As tribulações é que produzem paciência. Então, se você quer ser uma pessoa mais paciente, você necessariamente precisará passar por tribulações. Amém? Eu não ouvi nenhum amém. É difícil falar amém para isso, não é, irmãos? É difícil a gente concordar que para a gente crescer, para a gente ser melhor, a gente tem que passar por dificuldade. A nossa tendência e o nosso desejo sempre é recebermos as bênçãos, alcançarmos os objetivos, concluirmos os planos, concluirmos as tarefas, sem passar por muitas dificuldades. A gente tem a tendência de evitar os caminhos mais difíceis e optar pelos caminhos mais
fáceis. Só que o nosso Deus, irmãos, não é Deus de caminhos fáceis. O nosso Deus não é Deus de caminhos fáceis. Por quê? Tem uma frase antiga, né, que vai dizer que mar calmo não faz bom marinheiro. Não sei se você já ouviu isso. É mais ou menos assim a frase, não é? Mar calmo não faz bom marinheiro. Bom marinheiro, ele é forjado no mar revoltoso, difícil. E na vida é assim. Para Deus nos dar a capacidade de nos tornarmos pessoas melhores, mais pacientes, com mais capacidade, mais tolerância, mais firmeza, mais perseverança, necessariamente ele vai ter que nos colocar em situações difíceis. Necessariamente ele vai provocar muitas vezes essas situações difíceis. E outra coisa que a gente se engana é achar que todas as situações difíceis que nós enfrentamos são do maligno. É sempre o maligno que está nos colocando em situações difíceis. É sempre o maligno, é sempre o nosso inimigo que nos proporciona situações adversas. Mas não, irmãos, muitas vezes é o próprio Deus que nos permite entrarmos em situações difíceis. Por quê? Porque Ele está provocando em nós o crescimento. Ele está querendo, Ele está desejoso de que nós sejamos exercitados e que primeiramente possamos ser exercitados na paciência. Porque a paciência vai nos dar capacidade de suportar por mais tempo e com mais força as adversidades. Quem não tem muita paciência, logo desiste, não é assim? Quem não tem muita paciência, aos primeiros sinal de dificuldade, desiste. O primeiro sinal de dificuldade, larga e vai fazer outra coisa. Mas nosso Deus não quer que nós sejamos assim. A vontade de Deus é que a nossa vida seja uma vida que realmente esteja focada no futuro e naquilo que Deus pode fazer na nossa vida, naquilo que Deus vai fazer na nossa vida, mas para isso é necessário que Ele exercite em nós paciência. Mas o texto ainda continua e ele diz que a paciência produz uma outra coisa, que é a experiência. E o que é experiência? Já parou para pensar sobre o que é a experiência? Experiência, muitas pessoas acham que experiência é alguém que já fez uma coisa muitas vezes. Se eu já fiz uma coisa muitas vezes, então eu me tornei experiente naquilo. Será que experiência é isso? Não. Não é porque eu fiz uma coisa muitas vezes que eu fiquei experiente. Não é porque eu repeti aquilo muitas vezes que eu estou experiente, ou que eu sou experiente naquilo. A experiência vem com o aprendizado naquilo que eu fiz. Eu sim preciso repetir, eu sim preciso exercitar, preciso repetir aquilo várias vezes, mas as lições que eu aprendo ao fazer isso, ao repetir isso várias vezes, é que me tornam experiente. Tem gente que já fez muita coisa muitas vezes, mas ainda não aprendeu nada. Então essa pessoa ainda não é experiente. Não é porque você repetiu várias vezes que você é bom naquilo. A experiência vem com o aprendizado. Então, ao mesmo tempo, Deus quer nos exercitar na paciência, Ele quer nos fazer mais longânimos, mais perseverantes, mais firmes, mais constantes. Mas também, ao mesmo tempo, Ele quer nos tornar mais experientes. E qual que é a necessidade, qual que é a função da experiência? A experiência nos torna mais hábeis. A experiência nos torna mais capazes, mais sábios. Uma das coisas que a experiência traz é sabedoria. E nós sabemos pela palavra de Deus que a sabedoria que Deus quer exercitar em nós não é a sabedoria humana, não é a sabedoria do mundo, é a sabedoria que vem de Deus. E a sabedoria que vem de Deus, ela não pode ser comprada ali na esquina. Ainda não tem um curso para você comprar na internet sobre a sabedoria de Deus. Hoje em dia tem curso para tudo na internet, né? Tudo, você vai lá no Instagram, tem um curso para isso, curso para aquilo, curso para aquilo outro. Não existe ainda um curso para você comprar, para você se tornar mais sábio diante de Deus. A sabedoria de Deus, ela é adquirida no dia a dia com Deus. A sabedoria que nós recebemos de Deus, ela só é adquirida quando nós somos exercitados na graça de Deus. A sabedoria que vem de Deus, ela só é adquirida quando nós temos um coração ensinável. O que é um coração ensinável?
É alguém que está aberto a aprender, a receber o novo de Deus. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de serem mais experientes porque elas não têm oportunidade ou elas não dão a oportunidade para aprender o novo de Deus, para receber o novo de Deus. E uma coisa que nós temos que guardar no nosso coração, irmãos, é que sempre Deus tem coisas novas para nós. Deus sempre tem um novo para nós. Só que às vezes a gente acha que tudo que a gente já viveu, que a gente já experimentou, que a gente já viu, que a gente já ouviu, que a gente já participou, já é suficiente para tornar a gente sábio, para tornar a gente capaz de discernir tudo, de entender tudo, de compreender tudo. Então nós tornamos pessoas que não têm um coração ensinável. Nós precisamos ter um coração ensinável. Nós vamos ter um espírito humilde para receber de Deus e para aprender de Deus todos os dias. E como nós vamos aprender? Aí há diversas formas de Deus nos ensinar. Quando nós temos um coração ensinável, a gente aprende até com as crianças. No comportamento das crianças, numa fala de uma criança, num gesto de uma criança, a gente observa e a gente aprende. Quando o nosso coração é humilde e ensinável, a gente canta uma canção e aquela canção entra no nosso coração e nos fala, nos ensina. Quando o nosso coração é ensinável, nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos algo vindo de Deus e aquilo entra no nosso coração e nos ensina. Agora, quando o nosso coração não é ensinável, quando nós não estamos dispostos a aprender, nós vamos achando que tudo aquilo que a gente já sabe, tudo aquilo que a gente já viveu já é suficiente. E nunca é. Nunca é suficiente o que nós já temos. Nunca é suficiente o que nós já vivemos. E Deus sabe disso e por isso Ele quer exercitar em nós todas essas coisas. Para quê? Para que aí então nós tenhamos esperança. O foco da nossa primeira mensagem hoje é viver a vida com esperança. Mas não se iluda. Você não será uma pessoa que vai viver uma vida com esperança. Você não será uma pessoa esperançosa se primeiro você não for exercitado na paciência e se primeiro você não for exercitado na experiência. O texto é claro quando ele diz que a paciência gera experiência e a experiência é que gera esperança. Quem não quer ser uma pessoa mais esperançosa? Não é? Nós precisamos ser mais esperançosos. Amém? Por quê? A palavra de Deus já nos diz, o próprio Senhor Jesus já nos disse, que no mundo nós teríamos aflições, mas nós teríamos que ter o quê? Bom ânimo. O que é o bom ânimo aqui no contexto do que Jesus está dizendo? É esperança. É olharmos para o futuro, é olharmos para a nossa vida, é olharmos para o contexto de tudo que nós já vivemos e que nós vamos ainda viver e acreditar que o que Deus tem para nós no futuro é melhor. Que o que Deus vai fazer na nossa vida daqui a pouco é melhor do que nós já vivemos. É melhor do que o que Ele já está fazendo agora. Ou é melhor do que aquilo que nós já experimentamos no passado. Pessoas esperançosas não são saudosistas. O que é o saudosismo? É aquela pessoa que fala assim, no meu tempo é que era bom. Lá em 1900, Guaraná de rolha, que era bom. Era lá que as coisas eram boas. Irmãos, eu não discordo que tenha sido bom em algum momento na nossa vida, no passado, alguma coisa tenha sido boa. Mas a gente não pode viver do que já foi bom. A gente tem que viver do que é bom e do que pode ainda ser melhor. O saudosismo, ele nos prende no passado e impede a gente de enxergar um futuro melhor. Porque esse sentimento do saudosismo leva a gente, ou prende a gente lá no passado, e não deixa a gente experimentar o que Deus está fazendo agora.
ou o que Deus quer fazer daqui a pouco, no futuro, na nossa vida. Não há nenhum erro em a gente se lembrar das coisas que nós já vivemos no passado, porque nós aprendemos com ela. Mas o apóstolo Paulo também, em uma de suas cartas, vai dizer para nós o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, olho para as que estão diante de mim. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo está dizendo, olha, nós temos que viver para frente. Nós temos que crer que as coisas boas que Deus já fez na nossa vida foram boas. Amém, glória a Deus. Mas Deus tem coisas melhores no futuro. Deus tem coisas maiores no futuro. E nós temos que crer nisso. Nós temos que viver dessa forma. Porque permanecer esperançoso, irmão, é uma necessidade. É uma necessidade que nós permaneçamos esperançosos. É uma necessidade que nós mantenhamos o nosso coração cheio de esperança, crendo que o que Deus vai fazer na nossa vida, o que quer que seja, é bênção, ou será bênção na nossa vida. Por quê? Texto de Romanos ainda, o capítulo 8, versículo 24, diz assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Se você está vendo, se você já está vislumbrando alguma coisa, você precisa ter esperança nisso? Sim ou não? Não. Você não precisa de esperança para ver o que já é quase uma realidade. A gente só precisa de esperança para ver aquilo que não existe. E não é para isso que nós somos chamados? Não é para isso que a palavra de Deus diz que nós somos chamados por Cristo? Nós somos chamados para viver por aquilo que nós vemos ou por aquilo que nós cremos? Por aquilo que nós cremos. E no que nós cremos? Nós cremos na palavra de Jesus. Amém? Nós cremos no que Jesus nos disse, no que Jesus nos anunciou. E o que ele nos anunciou? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Foi quem disse isso mesmo? Jesus. E se Jesus disse, nós cremos. Amém. Amém. Estarei convosco semana que vem? Estarei convosco mês que vem? Estarei convosco todos os dias. Irmão, se isso não traz esperança no seu coração, se o seu coração não fica alegre, esperançoso, desejoso, feliz por saber que o Senhor Jesus está comigo e com você todos os dias, eu não sei mais o que pode te dar esperança. Não sei. O Senhor Jesus e a sua presença, o seu cuidado, a sua palavra, estão conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, não há dificuldade, não há luta, não há problema, não há crise que nós possamos enfrentar que não nos digam ou que não nos mostrem que o Senhor Jesus fará algo melhor depois. Que o Senhor Jesus nos levará ao encontro das suas bênçãos. E Ele, mais ainda, nos tornará pessoas melhores, servos melhores, filhos melhores, maridos melhores, esposas melhores, crentes melhores. Através daquilo que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer ainda na nossa vida. Irmão, cristão, crente, servo de Deus tem que ter esperança. Tem que ter esperança. Tem que viver com o coração alegre, esperançoso, pensando e almejando o bom de Deus lá no futuro, lá na frente. Eu não consigo entender um cristão, um servo de Deus, que você vai conversar com a pessoa, como é que está, irmão? Está ruim, tudo mal. É claro que a gente tem dificuldades, sim ou não?
É claro que a gente tem lutas, a gente tem perdas, a gente tem uma série de coisas que um momento ou outro nos tornam ou nos deixam, né, por algum tempo, tristes. Sim ou não? Todos nós passamos por essas coisas. Mas uma vida inteira assim? Uma vida inteira reclamando? Uma vida inteira murmurando? Uma vida inteira só lamentando? Eu me pergunto se quem vive dessa forma conhece Jesus de verdade. Porque quando eu penso em Jesus, eu penso não só no agora, mas eu penso na glória que em nós há de ser revelada, como a própria palavra diz. O apóstolo Paulo também, se não me engano, vai dizer, porque a leve e momentânea tribulação que nós passamos agora produzirá em nós um peso de glória muito maior. Então, ou seja, por maior que seja a tribulação que eu esteja passando agora, ela vai produzir em mim um peso de glória no futuro muito maior. Ou seja, não há o que a gente viva aqui que diminua o que Jesus ainda vai fazer na nossa vida. Isso é viver com esperança. Isso é trazer para o nosso coração a ideia e a certeza de que nós precisamos todos os dias viver esperançosos. Crer que o que Deus está fazendo, por mais que agora a gente não entenda, por mais que no momento que a gente está passando pela tribulação, pela dificuldade, a gente não compreenda o que Deus está fazendo. Mas a gente tem que ter a fé, a consciência de que se Deus está permitindo, alguma coisa boa Ele vai fazer no futuro. Deus é especialista em transformar situações difíceis em bênçãos. Especialista. Nós não. Nós muitas vezes transformamos coisas boas em tragédias. Nós pegamos bênçãos e com as nossas próprias mãos nós estragamos elas. Mas Deus não. Deus pega uma tragédia, Deus pega uma dificuldade, Deus pega um problema, Deus pega uma crise e transforma aquilo em bênção. Mas nós precisamos ser esperançosos. E eu quero terminar aqui já a nossa reflexão com um texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que ele diz o seguinte: quero trazer à memória o que pode dar. Vamos de novo? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Nós precisamos trazer à nossa memória. Ou seja, nós precisamos nos lembrar. Nós precisamos trazer para a realidade do nosso dia a dia aquilo que nos dá esperança. Ou seja, nós temos que ter pensamentos positivos. E eu não estou falando aqui de positivismo, tá? O que é o positivismo? É aqueles movimentos, né, que dizem assim, ó, você quer comprar uma casa nova, pega uma foto de uma casa nova que você almeja, cola lá na sua geladeira, toda vez que você olhar para aquela foto, você vai pensar positivamente e aquilo vai acontecer. Isso é positivismo. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós tragamos à nossa memória o que pode nos dar esperança. E o que é que pode nos dar esperança, irmãos? Quem é que pode nos dar esperança? Aonde está firmada a nossa esperança? Jesus. A nossa esperança não está firmada naquilo que nós podemos fazer. A nossa esperança não está firmada naquilo que nós sabemos. A nossa esperança não está firmada naquilo que nós vemos. A nossa esperança está firmada no nome santo de Jesus. É Ele que nos dá esperança. A nossa esperança não pode ser baseada naquilo que nós queremos ou no que nós desejamos. Sabe por quê? Porque o que nós queremos e o que nós desejamos pode mudar. Às vezes você está desejando uma coisa, você está querendo uma coisa na sua vida, só que a palavra de Deus já nos disse, eu já falei isso aqui várias vezes. O coração do homem é o quê? Enganoso. O que significa isso, pastor? Às vezes eu quero uma coisa, estou desejando muito uma coisa, e eu luto por aquela coisa,
e aí eu alcanço aquela coisa. O que acontece logo depois? Não entendi. Frustração. Por que frustração? Porque agora eu não tenho mais um desejo. Então eu preciso fazer o quê? Criar um novo desejo. Então eu começo a desejar uma outra coisa. E aí eu vou correr atrás daquela coisa, eu vou buscar aquela coisa, eu desejo aquela coisa, alcancei aquela coisa. O que vai vir de novo? Frustração. É isso que a Bíblia está querendo dizer quando diz que o homem não pode ser saciado nas suas vontades. As nossas vontades sempre vão estar gerando outras. Eu alcanço uma coisa hoje, amanhã eu quero outra, amanhã eu quero outra, amanhã eu quero outra. E esse ciclo nunca tem fim. Nunca tem fim. Agora, quando o que nós queremos, quando o que nós desejamos, quando a nossa esperança, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas ansiedades estão colocadas sobre Jesus, então nós não nos frustramos mais. Porque Jesus, ele é a água viva que nós bebemos uma vez só e nunca mais temos sede. Jesus é o pão da vida que nós comemos e nunca mais temos fome. Então a nossa esperança precisa estar firmada em Jesus. Os nossos planos, os nossos projetos para o futuro têm que estar baseados em Jesus. Nós temos que trazer à nossa mente, ao nosso coração, Jesus Cristo, o seu nome, a sua obra, o seu propósito, os seus objetivos para a nossa vida, porque é isso que nos dará esperança. Se você depositar sua esperança em qualquer outra coisa, você vai se frustrar. Se você tentar viver uma vida buscando coisas, buscando objetos, buscando qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo, você vai se frustrar. E você não vai viver esperançosamente, porque a sua esperança vai ruir. Agora, coloque sua fé em Jesus. Coloque a sua esperança em Jesus. Creia que Jesus está fazendo, já fez e vai fazer sempre o melhor na sua vida. E você vai viver uma vida mais esperançosa. Você vai viver uma vida mais alegre, uma vida mais feliz e uma vida mais cheia da presença de Deus. Faça isso, entenda isso, e você vai ser uma pessoa mais esperançosa, você vai viver uma vida mais esperançosa. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.